Sejam todos bem-vindos, né, à nossa 13ª aula de filosofia. E lembrando que hoje, né, é a nossa última aula. Na aula anterior, última aula sim, última aula do curso, né, porque semana que vem nós teremos aula ao vivo, nosso encontro ao vivo. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma revisão do nosso conteúdo da P2, né, para que vocês possam aí se sobressaírem na avaliação P2 e que todos tenham êxito, né? Então, lembrando, semana que vem aula ao vivo. E também não esqueçam, né, de a nossa avaliação P2, ela vale de 0 a 7, e os 3 pontos em cima das atividades que eu solicito para que vocês desenvolvam sempre no término das aulas. Então, se porventura alguém deixou de entregar, entre em contato comigo para que a gente possa viabilizar alguma coisa. Na aula anterior, nós falamos dos contratualistas, ou seja, o contrato social, né, que foi feito para que hoje nós pudéssemos viver em harmonia, respeitando as leis, os direitos e os deveres. Hoje nós vamos falar do espírito das leis. Nossa, que termo, né? O que é esse espírito das leis? Soa como alguma coisa assim, né, meio cética, mas não. Espírito das leis, né, vocês vão ter oportunidade de verem a partir de agora, que é algo muito, muito, muito interessante e é o tema da nossa última aula aí, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de espírito das leis, a gente está se referindo ao grande personagem da filosofia, né, Montesquieu, Charles de Montesquieu. Este foi um filósofo, escritor e teórico político iluminista, né? Ele também era um grande crítico da política e dos poderosos da sua época, tá? Extremamente influente, um homem extremamente inteligente e influente nos meios intelectuais. Charles Louis de Secondet, mais conhecido por Barão de Montesquieu, ou simplesmente Montesquieu. Ele foi um filósofo, escritor e político iluminista francês, viveu aí o glorioso século XVIII, tido como o período de grande crescimento intelectual europeu, sobretudo francês. Tá? Então, eu digo sobretudo em francês em razão da ascensão do movimento iluminista. Tá? Montesquieu viveu de 1689 a 1755. Ele é parte de uma concepção filosófica clássica, né, que surgiu para avaliar a política, né, a política ligada ao direito, tá claro? Então, assim, o sistema político, gente, eu já mencionei que ele era responsável por organizar não só o governo, mas também, principalmente, a sociedade. Tal análise nos leva a compreender o que entendemos por sociologia jurídica hoje, atualmente. Então, Montesquieu ele foi influenciado por grandes pensadores, né? Aristóteles, John Locke. John Locke foi o que eu mencionei do justnaturalismo e do liberalismo. Também por Hobbes, né, que nós vimos na aula anterior, que fez crítica ao pensamento, né, à questão da guerra de todos contra todos, né? Então, assim, esse buscava o equilíbrio. Então, para Montesquieu, é natural que exista uma sociedade totalmente desigual. E o sistema político, na concepção dele, é responsável por alcançar essa desigualdade. E, segundo Adam Smith, né, um intelectual também, ele incorporava as ideias de que existiam vícios privados, né, e virtudes públicas. Então, para Adam Smith, o ser humano ele está livre para buscar o seu lucro e também o seu bem-estar geral. Tá? Montesquieu ele foi um dos principais intelectuais iluministas a sustentar, teoricamente, a Revolução Francesa, que aconteceria lá em 1789, 34 anos após a sua morte. Tá? Então, a principal contribuição de Montesquieu para a filosofia
principalmente a filosofia política que fundamentou a revolução, né, e também para toda organização política posterior, foi a ideia de tripartição dos poderes do Estado. Então, assim, a partir de 1728, o filósofo passou a viajar pela Europa a fim de aprimorar-se, de melhorar-se intelectualmente, né? Então ele conheceu novos filósofos, escritores, conheceu pensamentos e lugares diferentes. Então é certo que essas viagens, elas influenciaram a visão política liberal de Montesquieu, tá? Então esse pensador, ele passou pela Áustria, pela Hungria, também passou pela Itália, pela Inglaterra, e inclusive foi na Inglaterra que estabeleceu-se, né, por um tempo, ficou aí um bom período, e onde ele se tornou membro lá da Academia Real e entrou para a maçonaria. Ele retornou ao castelo de La Brede e ficou recluso, né, nesse castelo um bom tempo e escrevendo diariamente. Né? O objetivo dele era escrever, era colocar suas ideias no papel. Esse retiro intelectual deu origem a 3 escritos, né? E é considerado aí por uma vasta classe de estudiosos o período de maturidade, né, intelectual de Montesquieu. Esse período ele compreende aí de 1719 a 1746. É período onde Montesquieu esteve ocupado com a escrita e revisão da sua obra-prima, né? A sua principal obra-prima, o Livro do Espírito das Leis. Esse livro foi lançado em 1748. Esse tratado, gente, tornou Montesquieu um notável filósofo e pensador da política. A recepção de uma obra que defendia o liberalismo político e ideais republicanos, ela não ecoou bem entre grande parte da nobreza francesa e também do clero, né, que eram os responsáveis por manter a rédea na França. Então, até mesmo intelectuais e acadêmicos, né, se colocaram aí contra Montesquieu, né, porque achava que não era, que Montesquieu era polêmico e usava de insensatez para escrever. Pois bem, Montesquieu escreveu Defesa do Espírito das Leis em 1750 e em 1751 o livro foi oficialmente proibido ao ser incluído no Index Prohibitorium, né? Esse Index Prohibitorium era um tipo de censura que existia na época. Então toda a repercussão do livro aumentou a forma de Montesquieu que fez, né, o fez se envolver ainda mais com círculos intelectuais e salões literários, né, na cidade de Paris. Então, tinha um cara, um dos editores e fundadores da enciclopédia, que é D. Alembert, ele encomendou a Montesquieu verbetes sobre política no grande compilado do conhecimento universal que era fundado junto a Denis Diderot. Então, Montesquieu preferiu escrever sobre o gosto e a estética. Os últimos anos dele ocorreram no castelo de La Brede, né, plantando uvas e produzindo vinhos, né, sempre viajando principalmente para Paris. Tá? Ele começou a perder a visão durante um tempo até ficar completamente cego. Olha que triste. Montesquieu faleceu aos 66 anos em Paris, no ano de 1755. O que ele defendia, professor? Então, assim, apesar de ser um homem das ciências, Montesquieu não se dedicou a coisas abstratas, estudos racionalistas e empiristas, que eram comuns aí no século XVII. Tá? Seu interesse voltou-se para aquilo que o ser humano faz na coletividade. Então ele dedicou-se à moral e costumes e política. Tá? Montesquieu e outros franceses da sua época, como Voltaire e Rousseau,
dedicaram-se a fundamentar novas visões políticas, tá? Absolutamente contrárias ao absolutismo. Então, assim, ainda imperioso na França e em boa parte da região europeia, no século XVIII, e também já obsoleto na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Então, ele fazia duras críticas a esse sistema absolutista. Tá? Apesar de nobre, porque ele vinha de uma família extremamente endinheirada, apesar de nobre, Montesquieu ele era completamente contrário ao absolutismo e ele era a favor de um Estado de politicamente liberal, onde houvesse o quê? Um corpo de leis que regesse a atuação daqueles que cuidam do Estado e também dos cidadãos em geral. Então, para que não houvesse abusos, na concepção dele, o Estado deveria ser repartido em 3 esferas de poder. Tá? Ele era completamente contra o poder do despotismo, né? O poder absoluto concentrado aí nas mãos de um tirano. Então, seu modelo defendia o respeito à liberdade e também à vida, além dos direitos políticos dos cidadãos. Então, havia para Montesquieu 3 formas de governos centrais, sendo 2 legítimas e uma ilegítima. Então, a primeira era a república, ou seja, as repúblicas poderiam variar de acordo com a amplitude da participação cidadã, ou seja, as repúblicas democráticas são aquelas em que a cidadania e a participação política elas são estendidas a todos, né? As repúblicas aristocráticas elas têm aí uma restrição do conceito de cidadania, né, que fica atribuída a um pequeno grupo. Né? De qualquer forma, é marca da República a divisão de poderes e também a atribuição de um corpo de leis que regulamente aí a atuação de agentes públicos e de civis, né, de uma maneira geral. O outro modelo era a monarquia legítima. Então, na monarquia legítima, são regidas aí por um monarca, ou no caso o rei, mas o poder desse rei ele não é irrestrito e absoluto. Né? O monarca ele vai estar sempre submetido ao poder das leis e aí vai existir um corpo, né? Um corpo legislativo, um parlamento que crie, né, as leis. Esse corpo, apesar de atuar em conjunto com o monarca, ele não pode ser pelo monarca destituído, corrompido, dissolvido e principalmente atacado, a menos que seja por uma causa justa. E o último, né, o que ele chama de ilegítimo, é o despotismo. O que é o despotismo? É a monarquia ilegítima, né? É a monarquia absoluta. Ou seja, os poderes do monarca nesse regime, eles são totalmente irrestritos. O monarca despótico, né? É como disse o rei da França, Luís XIV, sobre o Estado. É ele quem faz as leis e age como se estivesse acima delas. Então existiram pensadores como o teórico político francês Jean Bodin e o filósofo inglês Thomas Hobbes que defenderam o absolutismo como forma legítima de governar. Os iluministas, em geral, eles defendiam uma maior liberdade, o respeito ao poder soberano em exercício do povo, o que implicaria aí quase que necessariamente, né, a quebra do absolutismo. Houve exceções de monarcas despóticos, né, que tentaram aplicar os ideais iluministas na Europa, como Frederico II da Prússia e alguns outros. Vamos falar dessa tripartição do poder. Então, assim, para Montesquieu, um governo legítimo e bem estruturado deveria ter um corpo de leis. E o poder estatal deveria ser separado em 3 esferas.
Olha que interessante. A defesa da separação dos poderes, ela estava assentada na necessidade de um poder vigiar o outro, verificar, né, se a Constituição ela é realmente cumprida e também garantir que não haja abusos de poder. Então, um poder é complementar ao outro e nenhum pode sobrepor ao outro, tá? Então, para fazer uma analogia didática, a tripartição do poder é como um triângulo, né, equilátero, onde não há um lado maior que o outro e os três pontos de ligação entre as arestas do triângulo têm tamanho igual e distâncias iguais entre si. Os poderes são legislativo, né, composto por legisladores, vereadores, deputados, senadores. O poder legislativo é aquele que vai criar as leis, colocar os projetos de lei em discussão e também em votação, e vai fiscalizar a atuação dos outros dois poderes. Tá claro? Mais uma vez, o legislativo é aquele que vai criar, né? Além de criar, ele vai colocar os projetos de lei em discussão e também vai ter a função de fiscalizar a atuação dos outros poderes. O segundo é o executivo. Executivo é aquele que governa, né? É representado aí por prefeitos, governadores, primeiros-ministros em repúblicas parlamentares, presidente em repúblicas presidencialistas, imperadores em impérios e reis em monarquias. Esse poder ele deve atuar em concordância com a legislação, implementando aí ações que sejam liberadas pelo poder legislativo. Vez ou outra, o poder executivo pode vetar a sanção de algumas leis, tá claro? Então, esse era o executivo. Já o judiciário, que é a terceira partição, é composto aí pelo corpo de magistrados. O poder judiciário ele deve julgar aqueles que atentam contra a lei e também tem a função de fiscalizar a atuação dos outros dois poderes. Isso é o que Montesquieu criou, né, sobre o espírito das leis. Tá claro? E aí ele tem frases fantásticas que eu vou deixar algumas para vocês, né? Eu vou citar algumas para vocês e vou pedir para que vocês as interpretem como atividade. Uma que eu acho magnífica é assim: liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Olha que interessante. Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Outra, não há mais cruel tirania do que aquela que exerce à sombra das leis e com as cores da justiça. Essa é fantástica, né? Outra, a liberdade, esse bem que nos permite desfrutar dos outros bens. Outra que eu vou deixar para vocês também analisarem, é uma infelicidade que existam tão poucos intervalos entre o tempo em que somos demasiado novos e o tempo em que somos demasiado velhos. E por último, leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Essa matou a pau, né? Leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. É fantástico a parte que ele cria esses três poderes, né? Essas três que nós chamamos aqui de partições, para ratificar, né? A verdade é essa, para ratificar aquilo que os contratualistas fizeram, né? Que é o contrato social, tá bom? Não esqueçam, semana que vem, aula ao vivo, a gente vai definir aí qual vai ser os moldes dessa aula ao vivo e já nos preparando para a P2. Até a próxima.